O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos, sendo que o tema no presente tempo e trimestre é o livro de Malaquias. Dando sequência ao nosso estudo, temos a lição número 8 com o título A obediência no dízimo é requerida. Então o assunto que agora se apresenta é Deus questionando o povo quanto àquilo que eles estavam falhando para com ele, que era o dízimo. E vamos então avançar no nosso assunto, lembrando que a leitura bíblica é Malaquias capítulo 3, verso 7 até o verso 12, texto esse que temos conosco na nossa Bíblia Sagrada. Não faço leitura agora, porque isso será feito logo em seguida no desenvolvimento da nossa lição. O texto áureo é o verso 7, quando se diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O nosso estudo nesta noite vai estar seguindo o esboço esse com 3 tópicos, segundo o nosso padrão. Primeiro, a desobediência ao mandamento acerca do dízimo, versos 7 a 9. No tópico segundo, a recompensa prometida para os fiéis. E terceiro, o amor e a generosidade na nova aliança. Dando continuidade, fazendo uma exposição inicial do que temos estudado, na lição anterior, nós estudamos a promessa divina acerca do envio do mensageiro, que iria preparar o caminho do Senhor, e do anjo do concerto. Anjo do concerto esse que viria para purificar os israelitas, para oferecer a Deus o perfeito louvor. Na lição de hoje vamos buscar compreender a exigência do Senhor de obediência aos seus mandamentos, de ofertas e dízimos, e como isso afeta nosso relacionamento com Ele. Este estudo, em termos de ofertas e dízimos, é um estudo que pode ser bem longo, mas nós nos detemos mais ao texto de Malaquias capítulo 3, versos 7 a 12, porque quanto ao mandamento de dízimo, algo que muitos discutem e argumentam, alguns a favor, outros contra, mas é algo que está bem sedimentado dentro da palavra de Deus, em particular, quando vemos que, não estando escrito na lei, entretanto, antes da lei já era lei, de alguma forma já era lei, porque Abraão, quando encontra Melquisedeque, a expressão é que ele, Abraão, o pai da fé, deu o dízimo de tudo, então, ou seja, o dízimo é anterior à lei, é algo próprio dos que são segundo a fé de Abraão. Não é questão de lei ou fora de lei, é fé de Abraão. Logo depois nós temos também o próprio Jacó, fazendo menção em uma promessa a Deus,
de que se Deus fosse com ele, como Deus já tinha falado que seria, que não o largaria enquanto não fizesse tudo que tinha prometido fazer na sua vida, Jacó disse que certamente o Deus de Abraão e de Isaque seria o seu Deus, e que ele, Jacó, daria o dízimo de tudo. A quem? Não sei, mas que tinham o princípio de pagar dízimo, isso tinham. E a citação é clara, em Abraão, depois em Jacó. E na sequência depois, quando Moisés diz ao povo, tudo isso é colocado de novo, não dentro da prescrição dos 10 mandamentos, como muitos se prendem àquelas 10 primeiras palavras, mas os mandamentos de Deus não são 10, de 1 até 9 mais 1, 10. Não, o 10 significa multiplicidade. Tanto que 10 palavras foram aquelas que o povo conseguiu ouvir diretamente de Deus, porque depois se afastaram e disseram a Moisés: Moisés, fale Deus contigo, depois você fala conosco, mas não nos fale Deus diretamente. E aí vem outras prescrições, muitas prescrições. Há quem diga que há mais de 600 prescrições, e entre elas a continuidade do dízimo, ainda mais quando é colocado de forma ordenada, criteriosa, o ofício sacerdotal em Arão e seus filhos, e a assistência do templo ou do tabernáculo mesmo no deserto pelos levitas. Aí era colocado. Em particular, os levitas não tinham terra, eles tinham que ser sustentados pelos demais de Israel, as outras tribos. Vamos fazer uma continha assim rápida. E não é a precisão, não é a precisão, senão vamos tomar um tempo bem maior do que esse. As tribos sendo 12, se alguém quer tirar a tribo, digamos assim, de Levi, então ficou 11. Então 11 tribos davam o dízimo para uma tribo. Então o assalariar do povo levítico, vamos dizer assim, era algo bem maior do que o que cada tribo teria, porque cada tribo daria 10%. 10% vezes 11 daria o inteiro mais um décimo. Então o Senhor, na verdade, abastecia a tribo Levi de uma forma mais generosa do que as demais tribos. Atento para esse particular, porque é uma palavra que Jesus disse a alguém, dizendo dessa forma, que o Senhor pagava e pagava bem. Ou seja, de todas as tribos ele teve um cuidado de algo, uma porção melhor para os levitas. Para quem gosta de números, aí está. Mas depois segue-se os tempos e vem Jesus, mas Jesus fala de dízimo também, não fala constantemente, porque era algo tão entranhado no meio do povo, que os próprios escribas, ainda que tidos como muitas vezes falsos em alguns procedimentos deles, Jesus concordou que eles pagavam o dízimo até dos detalhes de folhas de hortelã e endro e cominho. Ou seja, eles pagavam o dízimo. E Jesus coloca que eles tinham que fazer mais coisa e não deixar essas. Então o dízimo Jesus confirma. E depois em Hebreus tem uma argumentação longa, no capítulo 6, capítulo 7, mostrando que Abraão deu dízimo a um sacerdócio melhor. E se o povo israelita contribuía ao sacerdócio terreno, o povo salvo em Cristo Jesus, o Israel espiritual, é chamado para uma contribuição ou o dizimar para um sacerdócio superior ao de Melquisedeque. Só isso aí já bastaria para cessar todo e qualquer argumento contrário. É questão de fé. Portanto, vamos entender a lição avançando um pouco mais
Indo para o nosso tópico. Primeiro, dentro dessa lição 8, obediência no dízimo é requerida, vem o tópico 1 dizendo: a desobediência ao mandamento acerca do dízimo. Versos 7 a 9 desta lição que temos para nós hoje. Lendo este texto, 7 a 9, a palavra diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Essa palavra é muito clara ao dizer que o povo de Israel, figura, terreno, deixando de trazer os dízimos na casa do Senhor, eles estavam desviados de Deus. E Deus os traz essa exortação, dizendo dessa forma, para eles tornarem-se para Deus, e Deus se tornaria para eles. Porque nesta falha, que é dos dízimos, ofertas alçadas, eles estavam roubando a Deus. Se paga tributos e, digamos, impostos, tantas coisas para as autoridades constituídas, e para Deus, quando Ele constitui uma porção que é o dízimo, sendo que Ele, na verdade, é o doador de tudo. Observe bem. E eu pergunto: os que cobram impostos, por acaso se detêm a 10%? Qual é o nível de impostos que nós brasileiros pagamos? É muito e muito mais, e Deus mantém a cota única, permanente, contínua de o dízimo, os 10%. Então observe bem isso. E Deus diz: estão desviados, voltem para mim, vocês estão longe. Mas nós entendemos a gravidade de desobedecer nos dízimos e ofertas. Muita coisa se pode dizer, só vou acrescentar uma explicação sobre a oferta. É que dentro das ofertas que se trazia ao santuário, a oferta da expiação do pecado era para a expiação do pecado, mas outras ofertas existiam, como o sacrifício pacífico, oferta de manjares, e essas havia repartição entre a classe sacerdotal ou aqueles que estavam junto ao ministrante, como o sacrifício pacífico. Então observe que isso que era trazido para Deus, Deus não precisa. Sempre tinha um memorial colocado no altar para ser queimado, como a porção que Deus tomava, e o restante da porção era dado aos sacerdotes ou ao povo em volta, conforme o ritual estabelecido. Então, ofertas e dízimos era o que Deus sempre estava requerendo deles no trabalho normal do santuário. Mas continuemos. Passando a um primeiro parágrafo do nosso primeiro tópico, a desobediência ao mandamento acerca do dízimo, lembremos, é notória em toda a história de Israel a frequente desobediência dos israelitas aos mandamentos de Deus. Sem dúvida alguma, a idolatria foi o pecado mais comum praticado pelos israelitas e a principal causa dos castigos aplicados por Deus ao seu povo. Contudo, outro pecado bastante comum entre os israelitas era a negligência para com o templo e o sacerdócio. É exatamente esta questão que o profeta Malaquias, segundo a inspiração divina, está tratando neste texto. A negligência em pauta abrangia as ofertas alçadas, os sacrifícios e também os dízimos. Com isso,
era afetada toda a estrutura sacerdotal, a qual era responsável pela ministração dos cultos no templo. Nisto temos mais uma evidência clara da falta de consideração e de reverência por parte dos israelitas com relação àquele que constituiu Israel como sua geração eleita e nação santa. Quantos dentre o povo têm prazer em dar alguma coisa aos príncipes, às autoridades constituídas, e ainda mais, como já falamos, impostos e tributos, e é de lei e eles têm espada? Para com Deus deveria ser atendido isso de antemão, primeiro a Deus, depois aos demais. E muitos esquecem desta situação de trazer para o Senhor as primícias, ou seja, ter, vamos dizer assim, em prioridade, primeiro tratar as coisas de Deus e depois as demais coisas. Então são falhas, e é desvio de Deus, é o que Deus fala, desvio. Se nós falamos tanto dentro daquela pregação de João Batista, de Jesus e dos apóstolos, arrependei-vos e convertei-vos a Deus, esse converter é voltar, porque está desviado, está em direção errada, contrária, mas aqui é colocado nos mesmos termos: arrependei-vos por voltar com os dízimos e voltai-vos para Deus, ou convertei-vos a Deus. Muito bem, e toda vez que Deus coloca esse assunto de algum mandamento, nós vemos em particular em Deuteronômio capítulo 7, que isso é repetido várias vezes. Só cito Deuteronômio 7, verso 11 e versos seguintes, e lendo, assim diz o texto bíblico: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Então, mandamentos são para ser obedecidos. Já estaríamos quites. Deus mandou, a gente obedeceu. Mas Deus sempre está trazendo uma palavra, vamos dizer assim, quase que incentivadora, com benefícios prometidos para aquele que obedece. Te farei multiplicar, amar-te-ei, abençoar-te-ei, e abençoarei tudo que é teu. Vou obedecer os mandamentos. Agora, se alguém quer ver a palavra contrária, tem palavras contrárias. Mas se não me ouvirdes, aí começa o castigo. Mas continuemos um pouco mais, indo para o parágrafo 2. A desobediência ao mandamento acerca do dízimo. No nosso material de classe, tiramos esse resumo. Por certo, a avareza ocupou no coração dos israelitas o lugar de honra devido ao Senhor. Consequentemente, não havia neles uma disposição sincera de oferecer sacrifícios e dízimos e ofertas realmente significativas. É interessante notarmos a força dominadora que a avareza pode exercer sobre o coração humano, ao ponto de arruinar toda e qualquer expressão de adoração ao nosso Criador. Nos 4 evangelhos, não vemos Jesus Cristo admoestar o israelita quanto à idolatria na forma de culto à imagem de escultura. Porém, o mestre foi bastante incisivo ao abordar a avareza como uma forma de idolatria corrente em sua geração. Servir a Deus e às riquezas simultaneamente é
absolutamente impossível. Servir as riquezas envolve dedicação para defender os interesses próprios e usar de flexibilidade dos valores morais para garantir maiores lucros ou vantagens. Todavia, para servirmos ao Senhor, é necessário obedecermos absolutamente à sua vontade e termos zelo integral na observância de seus mandamentos. O texto é um pouco longo que nós estivemos lendo, mas tem bastante informações que precisamos estar atentos. Por causa da avareza, retém para si e não cumpre a ordem de Deus. Gasta aquilo que é do Senhor. É impróprio, é indevido. A palavra disse roubo. O que não é nosso é de Deus. Observemos que Deus fala da avareza como idolatria, é servir a Mamon. Não podeis servir a Mamon e a Deus, de forma nenhuma. É um ídolo, vamos dizer assim, que não tinha expressão numa escultura, mas o Senhor falando, acho que todo mundo entendeu. Mamon é um deus da avareza. Colocando ainda outra observação, nós colocamos aqui: quando se tem interesse, a gente sempre é parcial a nosso favor. A gente não é justo na repartição de bens ou naquilo que é de fato devido a Deus. Não somos justos. A tendência nossa é sempre dar um jeitinho de não ser tanto, ser um pouco menos. Como também, na hora de ver valores certo ou errado, princípios, a gente ameniza o mandamento para poder ter vantagens. Vamos dizer, de uma forma, aqueles que faziam do templo lugar de vendas, de comércio, Jesus chamou de ladrões, fazendo da casa de Deus um covil de ladrões, mas eles se justificavam, dizendo que não, é pombinhos para o sacrifício, é ovelhas para o sacrifício, é incenso para o sacrifício, e tudo como se fosse servir a Deus, mas na verdade estavam servindo a si, profanando a casa de Deus. Observe. E hoje não tem isso também? Eu vou vender isso, vou vender aquilo, mas essa coisa aqui não é idolatria, como por aí se faz, é algo para o culto a Deus, e com isso nós somos flexíveis. Vamos dizer assim, não temos mandamento como algo absoluto, mas a gente molda ao nosso interesse. É engano. Observando Mateus capítulo 6, a palavra diz, a partir do verso 19, nos fazendo fugir desta avareza: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Palavra bem clara que foi deixada por Jesus, e aqui aparece a escolha: Deus ou o dinheiro? Acertamos com Deus tudo que é necessário? E outras palavras mais que, quando as escrituras nos falam sobre amar o próximo, coisa que João Batista pregou tão claramente: quem tem duas vestes, reparta um com aquele que não tem. Quem tem igualmente alimentos, reparta com quem não tem.
Aí não fala 10% da veste, fala repartir. E se olhar Atos dos Apóstolos, todos davam daquilo que tinham da sua abundância. E tantas outras expressões. Mas o cuidado e o alerta da palavra nós já conhecemos em Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando no capítulo 6, verso 8 em diante diz: tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, diz Paulo a Timóteo, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Tantas instruções colocadas nas Escrituras. Mas, nos detendo mais no texto, vamos estar indo para o tópico segundo, a recompensa prometida para os fiéis. Em Malaquias 3, os versos 10 a 12. Já temos falado disto em Deuteronômio 7. Deus falando, atendendo aos seus mandamentos, o povo seria abençoado grandemente e abençoado naquilo que possuíam, desde o fruto do ventre até o fruto do campo. Agora em Malaquias 3, 10 a 12, continuando o nosso texto de estudo, diz a palavra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o Senhor fala no sentido não da cobrança, mas no sentido de que, se atenderem aquilo que o Senhor prescreveu, serão grandemente abençoados. A expressão é dessa forma: fazei prova de mim. Olha, Deus chamando a gente para fazer prova dele. Se ele não vai abrir as janelas do céu, não vai ser um caninho, né, para pingar alguma coisa, não. Vai ser janelas abertas para abastecer e abençoar o povo. E se correspondemos àquilo que é devido para com Deus, então vai repreender o devorador, vai estar atento a toda a necessidade da vida no campo e etc. E nós seremos honrados aos olhos daqueles que nos observam. Estejamos atentos a isso. Deus de fato abençoa. E assim é que, passando a um primeiro parágrafo nesse tópico 2, a recompensa prometida para os fiéis, vejamos nosso material de classe. O Senhor Deus, ao denunciar que a infidelidade nos dízimos era roubo, ofereceu aos israelitas a oportunidade de reconhecerem o próprio pecado em negligenciar a devida entrega dos dízimos no templo. E ainda, Deus falando sobre essa questão, ainda Ele dava a oportunidade de vir e usufruir de uma generosa recompensa. Em toda a antiga aliança, verificamos muitas promessas de recompensa divina aos fiéis e obedientes. Embora eles, israelitas, conhecessem o dever de dizimar a fim de garantir a manutenção do templo e do serviço sacerdotal,
A avareza dominava o desejo de seus corações, de tal maneira que a ação de dizimar com alegria e liberdade era sabotada. A forma de religiosidade externa a que os israelitas se submetiam na antiga aliança expunha com muita facilidade a realidade enganosa de seus corações, porquanto ele jamais conseguiu cumprir todas as exigências da lei. Ou seja, por causa dos rituais e tudo mais, parecendo que cumpriam os rituais, cumpriam tudo, cumpriam aquilo que poderiam, ou naquilo que poderiam ser observados, se mostravam fiéis, mas naquilo que é o culto particular deles, parece que esse aí sumia e não havia cobrança da parte deles, não se sentiam comprometidos em obedecer ou manter o que talvez já tivessem feito e pararam de fazer. Vamos entender que o dano trazido ao templo, ao sacerdócio, era grande. Nós temos nessa Escritura Sagrada tempos em que o povo, se desviando de Deus, não trazia ofertas, sacrifícios, dízimos à casa do tesouro, e com isso, que Deus sacerdotes, que Deus levitas, simplesmente abandonavam o templo e iam cuidar de plantar, se empregar em algum tipo de remuneração que pudessem ter, porque para a casa do Senhor não vinha do povo coisa alguma. No tempo pós-cativeiro também houve necessidade de se intimar, fazer um juramento, o povo, os líderes, de que trariam os dízimos à casa do Senhor, para que houvessem levitas, sacerdotes, trabalhando no santuário. Imaginar se no tempo presente todos abandonassem a casa do Senhor, porque não tem recurso para pagar a luz, para pagar o prédio, para pagar isso, para aquilo outro, ou ajudar aqueles que investem na obra com seu tempo, haveria um desastre. Portanto, vamos estar atentos a isso. Já temos na Europa exemplo de quantas igrejas que viraram-se museu e ainda está bom. E hoje são restaurantes, bares, casas de show, e antes eram igrejas. Por quê? Não tem quem assalaria os trabalhadores, possíveis obreiros, ou a manutenção da casa do Senhor. Mas observe, por exemplo, em termos de bênção, no tempo de Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 2, verso 31, do verso 2 e versos seguintes, leiam comigo na palavra. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou o povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância, e os filhos de Israel de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Observe aí, aqui é o contrário do que eu falei antes. Aqui Ezequias está cuidando da casa de Deus e determinando, incentivando o povo a trazer, no caso, dízimos para a casa do tesouro, e começou a ver a abundância de tudo. Mas nos versos à frente, podem estar lendo
Posteriormente, os professores preparando-se para a exposição junto à classe, até o verso 10 possivelmente, nós temos Ezequias fazendo como que uma fiscalização e observou os montões. O que é isso? É fartura. Deus está abençoando o povo, ou seja, Deus estava dando ao povo que o povo se predispôs a trazer os dízimos à casa do Senhor. Por isso, irmãos, vamos dizer, os dirigentes, professores, ensinam o povo a dizimar, ser, vamos dizer assim, mais liberais nas suas ofertas para a casa do Senhor, para as causas justas no meio do povo de Deus, como lá dos velhinhos, como obra social de um jeito ou de outro, obra missionária. Sejam liberais, porque vocês vão ser abençoados. Não pense no pastor ou na igreja como uma instituição, pense na causa de Deus. Se nós não falarmos, o povo não é incentivado, exortado a contribuir e não são abençoados. Isso com certeza. Se não abrir a mão, não receberão. Dai e ser-vos-á dado. É uma palavra que nós veremos daqui a pouco. Portanto, ensinem. E falaremos nós líderes se nós não falarmos, porque eles não são exortados, ensinados e não são abençoados. Antes serão amaldiçoados, e a culpa Deus poderá também requerer de nós, por não termos falado. Isso é sério. Portanto, tem pessoas que até são contrárias em falar de dízimos e ofertas. Não seja contrário, você está contrário à colocação de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida. Muito bem, continuando, no parágrafo 2 desse mesmo segundo tópico, a recompensa prometida para os fiéis. A lei espiritual aplicada a um povo carnal gerava constantes conflitos entre a perfeita vontade do Senhor e o desejo carnal dos israelitas. No tocante aos dízimos, observamos este princípio no seguinte fato: enquanto a lei exigia dos israelitas fidelidade e constância na entrega dos dízimos para garantir a manutenção do sacerdócio, os israelitas retinham o dízimo a fim de garantir o suprimento de suas necessidades e vaidades pessoais. E ainda sobre o dízimo, o próprio Jesus deixou a advertência. Para quem acha que Jesus não falou de dízimo, Jesus falou, ainda que é um texto só que Jesus fala claramente. Texto esse que eu já citei, mas está em Mateus capítulo 23, verso 23. Dais o dízimo da hortelã. Eu posso colocar isso no verso que nós teremos em seguida, que é Mateus 23, 23. Dais, Jesus falou aos escribas e fariseus, o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, os escribas fariseus, para mostrar aquela santidade deles, que eles queriam estar apresentando ao povo, imagine contando folhinha de hortelã, folhinha de couve na horta, para dar o dízimo certo. Que cuidado! Esqueciam o principal, e Jesus alerta, tem coisa mais importante: o juízo, a misericórdia, a fé, mas não pode deixar essas coisas. Ainda que alguém ache que o dízimo é de menos, mas não pode faltar, não pode ser esquecido. É a palavra que Jesus deixou, de uma forma bem clara para nós. Passando ainda mais algum verso, em Romanos capítulo 10, sempre houve este alerta no meio do povo, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, é o verso 16, e no verso 21, mas contra Israel, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Nós temos um exemplo de coração assim, contrário, é naquele mancebo que perguntou a Jesus o que hei de fazer para ter a vida eterna. Jesus conversou com ele,
ele mostrou-se dedicado em muitas coisas, mas Jesus só falou o quê? Falta-te uma coisinha, falta-te uma coisinha. Vai ver de tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ele não ia ficar pobre não, ia ficar muito mais rico, mas prendeu-se ao visível, ao que pode se pegar, e perdeu a riqueza celestial. Saiu entristecido. Por quê? Amava mais as riquezas do que o próprio Deus. Ele não viu isso, mas quer entrar no céu. Jesus mostrou, falta isso. Portanto, tenhamos esse cuidado. Deus não tem que abençoar se nós cumprirmos alguma coisa. Temos que ser aquele servo que diz que é inútil, que só faz aquilo que era de obrigação fazer. Mas Deus está falando que vai abençoar se obedecermos. Então por que não obedecemos? Não, vamos obedecer sim. Continuando, temos em Mateus capítulo 6, verso 31 e versos seguintes: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Portanto, Deus cuida de nós. Não temamos coisa alguma. Se Deus é por nós, quem nos poderá fazer o homem, se Deus é por nós? Muito bem, assim colocado, podemos partir para o terceiro tópico: o amor e a generosidade na nova aliança. É tomado agora um texto bíblico para nós considerarmos. É em Filipenses capítulo 4, verso 10 a 16. Filipenses: ora, diz Paulo, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Esse texto, então, colocando em nossas palavras aqui, Paulo está agradecendo que a igreja lá em Filipos, na Macedônia, tinha mandado recurso para ele. E não era a primeira vez, era uma vez e outra vez. Tinha mandado recurso. Ou seja, assistiam a Paulo. Foi a única igreja praticamente que fez um trato com Paulo. Paulo, você está indo, mas e aí, como é que vai ser? Como você vai se suster? Nós vamos mandar alguma coisa. Pronto, e estavam cumprindo isso. É o que nós fazemos com os missionários, ou obreiros que estão se dedicando totalmente ou parcialmente à obra do Senhor aqui. A gente dá algum recurso para suprir algumas necessidades, alguns gastos naturais. E o que foi tratado nós cumprimos. Não tenho ciência de falhar com ninguém em tempo algum. E os irmãos podem conferir por aí. Porque a obrigação máxima, irmão, é trato fechado diante de Deus para a obra de Deus. E assim as obras vão continuando.
E não nos falta também nada, né? Não temos luxo aqui, mas não nos falta. Estamos caminhando e esperando na vinda de Jesus a recompensa final da eternidade. Então Paulo agradece isso. Alguém teve a percepção disto e estava ajudando. Lembre-se que Jesus mesmo andando entre nós no tempo seu, na carne, ele recebia ajuda. E a palavra diz lá, muitas mulheres, e era mulher, não fala de homens, né? Será que o coração delas é mais voltado? Muitas mulheres traziam a Jesus alguma provisão, e Jesus não tomava para si, não colocava em armazém, não fazia uma vendinha para vender o que ganhava, ele repartia com os discípulos. Então esse sistema é mais do que natural. Lembre-se da mulher sunamita, né? Recebeu o profeta, percebeu que era homem de Deus, sem amparo, vem, passa. Não, vamos arrumar um quartinho para ele, vamos dar alguma coisa. E recebeu o grande benefício da bênção de Deus, naturalmente o nome escrito no céu, e mais um filho ainda, que era o seu desejo, o seu maior desejo. Pronto, Deus abençoou ricamente. Então isso é normal. Vamos considerar mais. Dentro do nosso material de classe, nesse tópico 3, o amor e a generosidade da nova aliança, temos o parágrafo 1º, o assunto de contribuição financeira para a obra de Deus na nova aliança foi tratado tanto por Jesus como pelos apóstolos. No texto proposto, neste tópico, observamos o entendimento do apóstolo Paulo concernente à importância das doações feitas com base no amor. Paulo reconheceu o amor dos filipenses para com ele e o cuidado dos mesmos em assegurar o suprimento de suas necessidades materiais e o cumprimento do seu ministério. Embora Paulo tivesse como profissão o ofício de confecção de tendas, em muitos momentos ele dependia de amorosas doações para suprir suas necessidades pessoais. Paulo tomava o devido cuidado de não depender financeiramente das pessoas que ele evangelizava. Contudo, ele se alegrava com a generosidade dos irmãos em Cristo que supriam as suas necessidades. Atentem bem para esse particular. Por cuidado, zelo com o evangelho, para ninguém pensar que Paulo pregava para poder ter sustento próprio ou buscando seus interesses, ele não queria saber de coisa alguma nas igrejas por onde ele passava, pregando o evangelho. Ele recebia de alguns que tomaram o propósito de enviar, trataram com ele espontaneamente, mas lá ele não colocava, vamos dizer assim, né, as notas fiscais para o povo pagar do que ele pregava o evangelho para eles. Ainda mais nos Coríntios, ele fala claramente: Deus me livre disto, não procuro isso. Já também lembremos que lá na Ásia ele chegou a dizer, ajuntando todos os obreiros das cidades da Ásia, dizendo: estou indo embora, não volto mais para essa região, porque ia para Roma, Espanha, era o seu sonho, não ia voltar mais na Ásia. E coloca ali: a quem estou devendo, a quem fui pesado, vocês são testemunhas que essas mãos me sustiveram, trabalhavam em tendas. Mas consideremos o texto que Paulo ainda escreve em Coríntios, 2 Coríntios 11, verso 8: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então são os cuidados de Paulo, para não misturar uma coisa com outra, não, de forma nenhuma. Agora imagine se o nosso missionário lá fizesse campanhas
para arrecadar dinheiro, para se sustentar. Para muitos seriam sido considerados como oportunistas, pregando o evangelho com interesse próprio, mas lá não recebem nada, ao contrário do que recebem, que lhes é enviado do trato do que é a mais, repartem com todos, e eles são testemunhas. E nós temos irmãos entre nós aqui que vão lá na Venezuela, por exemplo, e eles mesmos também estão fazendo coisas dos seus recursos para suprir a necessidade daquele povo na aflição que estão, no processo terrível que estão passando. Portanto, é um bom testemunho, é amor. Pregar o evangelho por amor, não por interesse de algum retorno. Continuando, num parágrafo segundo, podemos ainda tirar do material de classe. O sustento dos apóstolos e demais obreiros por meio das contribuições dos discípulos foi previsto por Jesus Cristo, levando em consideração o ardor do trabalho de evangelização do mundo. Enquanto na antiga aliança a contribuição dos israelitas servia para a manutenção do sacerdócio e do templo, na nova aliança a contribuição financeira dos discípulos serve para a manutenção dos ministros do evangelho, que trabalham integralmente na evangelização e no pastorado, bem como na manutenção das congregações onde são realizados os cultos, e não para por aí. Verificamos na nova aliança orientações específicas para o direcionamento das contribuições financeiras para assistir viúvas, órfãos e pobres de forma geral. E acrescentemos a citação também de assistir os estrangeiros. Muitas colocações podemos estar fazendo isso, mas a palavra fala bem claro disso. E vamos repetir o já falado hoje. Atos dos Apóstolos, o início. Todos traziam espontaneamente e colocavam aos pés dos discípulos coisas que deveriam ser de valor. Terrenos, propriedades diversas eram vendidas e dadas aos apóstolos e distribuídos segundo a necessidade de cada um. Muito bem. Nós temos alguns versos, textos bíblicos importantes em apoio a este assunto. Em Mateus 10, verso 7, é Jesus falando: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Observe bem isso. Não é para tomar, para se abastecer e entesourar. O único direito que o Senhor dava era o alimento que receberiam. Portanto, também Jesus diz: ao chegares numa casa, comei daquilo que lhes é apresentado. Não tem escolha não, não gosto disso, não gosto daquilo, eu quero caviar. Nada disso. Aquilo que trouxerem, isso alimentai. E na casa que chegar, fiquem. Não vai ficar andando de casa em casa. E eu creio que com certeza essa casa que recebia pregadores do evangelho, mensageiros, evangelista, apóstolo e tudo mais, todos eram abençoados por Deus. Então não era um peso só para eles, era uma bênção, vamos dizer assim, concentrada neles. E ainda em Coríntios capítulo 9, primeira carta, verso 7, Paulo outra vez fala: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por vós:
Certamente que por vós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Eu lembro, no tempo que estive na roça, que quando o animal era conduzido para algum procedimento no campo, ele tinha uma coisa colocada na boca, eu não sei se era boqueira, qual é o nome que se dá aquilo, para ele não comer nada daquilo que estava ao redor dele. Era uma injustiça, o boi trabalhando e não podia comer nada porque estava com a boca travada. E o mandamento era: não pode fechar a boca do boi quando trabalha. Ele vai trabalhando, de vez em quando ele pega uma espiga de milho ou isso ou aquilo e vai trabalhando e se alimentando. Mas Deus não estava preocupado com o boi, não. Deus estava mostrando a respeito dos obreiros da causa de Deus, assim como os levitas e em particular a família de Arão. Não podiam entrar em comércio, não podiam plantar, não podiam cuidar de gado, tinha que ficar na casa de Deus, cuidar das coisas de Deus, e seriam abastecidos. Nessa viagem recente que eu fiz agora a Israel, tive a oportunidade de ver uns grupos de judeus ortodoxos. Eles não fazem nada de trabalho material, eles ficam só nas orações e no estudo da parte religiosa, não fazem nada, não tomam profissão, não servem exército, não fazem nada. Mas de onde vem sustento? Bom, vou falar em parte. Vem do governo. O governo de Israel destina para eles uma verba, não sei se distribuída individualmente, por grupo, não sei, recebe. E também outras instituições que apoiam o movimento dos ortodoxos, ou seja, eles se dedicarem às coisas religiosas, levam para eles alguma coisa do que sobrevivem. E eles tratam somente de terem o tempo dedicado a ocupações lícitas das coisas de Deus e a família. Eles são bons para casar e ter bastante filhos e educar os filhos nos princípios do judaísmo. Até hoje se faz isso. Sempre foi assim. E porque nós, na graça e numa operação de amor grande de Deus para conosco, não podemos retribuir? Certamente podemos. Outra palavra nós temos em Atos 20, verso 33, Paulo dizendo: ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E temos outro texto longo, mas importante, professores, que é 2 Coríntios 9, 6. Estarei lendo. E a palavra diz assim: e digo isso, Paulo falando, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz com que por vós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus.
visto como na prova desta administração glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Ou seja, forma-se um triângulo: alguém necessitado ou ocupado com a obra de Deus, alguém que assiste este vai agradecer a Deus porque é sustentado por alguém que é submisso, obediente, ou em amor distribui ou provê. Observe bem, esse fornece, esse dá graça a Deus, e Deus lá do céu abençoa o que repartiu. Com isso forma um ciclo de amor, um amando o próximo e esse agradecendo a Deus e Deus recompensando, e o ciclo permanece em todo o tempo em que houver amor na atenção ou provisão dos que são necessitados, e naquele que recebe ser grato, louvando a Deus, bendizendo a Deus pela assistência, e Deus derramando do céu bênçãos para aquele que repartiu. É um ciclo, irmãos, que precisamos deixar bem fechadinho, bem fechadinho. Agora, se um retém, o outro não recebe, Deus não é glorificado, a obra não é feita, do céu, em vez de vir bênção, vem outra coisa, maldição. Mas a dispensa, irmãos, que é esvaziada, porque se tira dela para dar, Deus logo trata de encher essa dispensa. Mas se a dispensa está cheia, Deus do céu não vai entupir mais a dispensa, que não deixa sair nada para ninguém. Portanto, vamos estar atentos. É uma lei normal, natural das coisas de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Continuando no terceiro parágrafo também, no terceiro tópico, o amor e a generosidade na nova aliança. Embora a motivação da obediência na nova aliança seja e deve ser o amor por Cristo, notamos em vários textos a promessa de recompensa para aqueles que generosamente contribuem com a obra de evangelização e assistência aos mais pobres. Vale a pena destacar que a recompensa prevista na nova aliança para os generosos contribuintes da obra não se restringe à bênção de ordem espiritual. A recompensa aqui em questão pode envolver até um crescimento dos nossos recursos financeiros, que por fim servirá para aumentar nossa capacidade de contribuir ainda mais. Espalhou e foi reabastecido. A ideia é o princípio das coisas de Deus. E o verso que nós temos citado, agora declaramos, é Lucas 6, verso 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão a vós. Aí está. Faça uma observação, que muita gente precisa ter direção de Deus em tudo, até onde congregar, e em situações diversas saber também de Deus, onde contribuir com seus dízimos, porque ainda mais hoje sabemos que há muitos aventureiros, maus testemunhos, muitos e graves, públicos até. Então quem vai estar congregando, procure saber de Deus se é para congregar ali ou não, senão poderá estar esforçando quem está servindo de escândalo. Mas por outro lado, se Deus te orientou, se você já nasceu numa família congregacional, contribua normalmente, porque Deus não fala que vai te abençoar se for bem usado o recurso. Não, Deus falou, se você der, você será abençoado. Agora, quanto ao que recebe, deve administrar,
O problema é dele. Você vai ser abençoado pelo que você obedeceu da parte colocada por Deus. Dízimos e ofertas alçadas. Agora, se você pensa em recompensa para você, ou você quer ver alguma coisa sendo utilizada segundo o seu querer, então você é o administrador. E a palavra diz, para levar os dízimos à casa do tesouro, para que haja abastança. Não a seu favor, abastança para quem precisa. E por você trazer já será abençoado. Agora, ajude a gente, que muitas vezes está na parte da administração, para que Deus nos dê graça para administrar corretamente. Aquilo que vem será usado de uma forma mais correta, com mais proveito, com, vamos dizer assim, um progresso melhor. Aí sim podemos orar, mas não cabe a nós cobrar aquilo que nós damos e como está sendo usado, de forma nenhuma. Creia, por você obedecer, você vai ser abençoado, e o que recebe deve administrar corretamente. Pelo que também vemos exemplos bons nas Sagradas Escrituras, por exemplo, obras do templo e a repartição daquilo que vinha do povo para os sacerdotes, os levitas. Está escrito que ninguém pedia conta de nada, porque todos administravam com fidelidade. Que bom isso. E no amor a gente crê que tudo está correto. Se alguém vê alguma coisa errada, pode questionar para ver se de fato é errado, ou pode ajudar, mostrando, destacando alguma coisa, mas não murmure e nem deixe de receber a bênção de Deus desobedecendo a um mandamento como esse. Mas continuando, vamos para a conclusão. O texto em si, que nós já temos apresentado, já foi suficiente. A obediência aos mandamentos de Deus é essencial para o nosso culto a Ele ser verdadeiro, vivo, santo, agradável. Um culto destituído de obediência sempre será, aos olhos de Deus, sacrifício de um tolo hipócrita. Ou seja, dentro daquilo que nós temos colocado, e a palavra de Deus fala de forma claríssima, conforme já apresentamos no texto bíblico de Malaquias 3, versos 7 a 12, Deus fala claramente: dízimos e ofertas. Deus requereu, não que precisa, Deus não precisa, mas o povo estava sendo amaldiçoado e Deus não tem prazer nisso. Então, o que Deus falou em Malaquias foi: vos desviastes dos meus mandamentos ou dos meus estatutos e não guardastes, tornai ou voltai vós para mim e eu tornarei para vós. Se alguém acha que não é grave, a omissão disso é desvio de Deus. Se alguém acha grave, fala desvio de Deus, então foi desvio da fé, porque não está crendo e nem obedecendo a Deus, não obedecendo quando a ordem é trazei, e nem crendo quando a palavra diz trazei e serão abençoados. Portanto, vamos ter cuidado nessas coisas que parecem simples e mediante também muita oposição que aparece de gente que é resistente. Eles não querem contribuir, não querem fazer parte e incitam outros também a não fazerem. Mas cuidado, a maldição é para ambos, enquanto a bênção é para os que obedecem a palavra de Deus. Dentro do nosso estudo, desenvolvemos a nossa lição nesses 3 tópicos. A lição obediência no dízimo é requerida, e os tópicos: a desobediência ao mandamento acerca do dízimo, cuidado, não temos ídolos no meio evangélico de escultura, mas poderemos ter de avareza. Segundo tópico, a recompensa prometida para os fiéis. Deus sempre prometeu abençoar, ainda que não precisaria. Não é de dever de Deus, é misericórdia, bondade recompensando, por fazermos aquilo que é de nossa obrigação fazer. E terceiro tópico, o amor e a generosidade
na nova aliança. Portanto, vamos estar com este alerta que Deus colocou. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar. E o assunto aqui da desobediência ao estatuto, aos mandamentos, é quanto ao dízimo. E cremos que assim está completo o nosso assunto, ainda que nos detemos mais no texto de Malaquias. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.